Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Transference. Eu acho simplesmente fantástico uma empresa do tamanho da Ubisoft investir num jogo tão experimental e tão bizarro quanto Transference, que é uma parceria com a Spectre Vision, que é uma produtora de cinema fundada pelo Elijah Wood, que simplesmente dispensa apresentações, mas a Spectre Vision produziu filmes extremamente simbólicos e significativos nos últimos anos, tipo The Boy e especialmente Mandy, o filme do Panos Cosmatos, estrelado pelo Nicolas Cage, que pra mim é o filme do ano até o momento. Então quando eu soube disso, do envolvimento disso, porque na real, quando foi anunciado esse jogo, na E3 do ano passado, já vinha com uma proposta bizarra e o próprio Elijah Wood aparecia ali no formato meio de full motion video, né, que também está inserido nesse novo jogo, para apresentar a proposta. Não dá para entender muito bem, mas faz parte da ideia. Esse jogo ele tá disponível nas plataformas PS4, Xbox One e PC, mas é legal jogar ele em VR. Eu joguei ele no PS4 em VR, faz toda a diferença do mundo no VR. Mas ainda assim funciona como um FPX mais convencional de ser jogado sem ser VR. Inclusive eu conversei com o Felipe De Martini lá do New Game Plus, recomendo o site do cara que é bem legal, e ele me contou que ele tem gostado muito do jogo, mesmo jogando de forma convencional. Em VR é um outro nível de imersão, então eu vou contar um pouco da história depois de como foi a minha experiência com VR. A história gira em torno de um cientista chamado Raymond Hayes, e ele começa com ele em FMV, contando qual é que é a ideia dele, de passar a consciência humana para uma máquina. E aí a partir daí a gente é inserido numa realidade que parece fragmentada, quebrada, longe da nossa, apesar de ser um apartamento ali, né, um prédio, e o jogo quase todo se passa dentro de um apartamento. E são várias frentes, várias perspectivas, que a gente joga na verdade são 3, tanto do Hayes, do cientista, quanto da sua esposa e do seu filho pequeno. E aí já dá a entender que ele meio que usou os dois como cobaia desse experimento bizarro do cara. Então a gente vive lá dentro dessa consciência na máquina, tipo esse Ghost in the Machine, né? Que é uma das propostas do jogo. E é por isso mesmo que o terror se insere tão bem aí. É fácil você transformar qualquer proposta de jogo em terror dentro de realidade virtual, porque é muito fácil de se impressionar, já que a imersão é completa. Então assim, é um jogo em termos simples, porque a gente pega um item aqui e usa ali, ele tem uns quebra-cabeças interessantes de perspectiva, mas não é nada super elaborado. Lá pro final que eu fiquei empacado em uma parte, que eu precisava achar um determinado item e usar em determinado lugar, mesmo porque você consegue pegar qualquer coisa e é uma forma simples, né? Tem jogos de VR, a citar 2 dos que eu gosto muito, mas ainda assim tem problemas, tipo Atividade Paranormal e o Exorcista em VR, não é prático, é pouco funcional a forma como você pega e interage com os itens. Você precisa de muito espaço na sua sala, não é muito cômodo. Esse jogo ele é muito prático nesse aspecto. Ele te mostra ali um HUD bem discreto, com uma setinha, e você consegue pegar sem ter mãos, que isso é uma coisa que atrapalha muito em jogo VR, né? Eles tentam passar esse realismo falso. E aí, sem isso, é excelente. O item fica aqui, você consegue chegar próximo e analisar de forma bem fácil. E um dos colecionáveis, são uns disquetes, umas VHS, que contam uns vídeos, tem uns FMVs para você assistir e desenvolver mais essa história. Vale muito a pena você voltar lá para o menu inicial e assistir tudo, porque são extremamente impressionantes e mostram até que ponto esse cara chegou para realizar a sua ideia. Tipo, quem era a esposa dele? Era uma musicista famosa que abandonou tudo por conta do trabalho do marido, né? O filho, que tipo, cadê o pai? O pai era ausente na vida do filho, muito, e pior ainda, é um pai violento. Vai para esse lado da violência doméstica, que é abordado de forma muito séria, e as atuações são extremamente convincentes. É o grande diferencial dos FMVs recentes que a gente tem visto, porque a gente vê uma nova era do FMV com atuações muito comprometedoras. Nesse caso, muito pelo contrário, são baitas atuações que ainda intensificam ainda mais a proposta extremamente séria e complexa desse jogo. E recomendo muito, antes de você jogar jogar uma demo, que está disponível gratuitamente, porque a demo ela não é simplesmente um trecho arrancado do jogo, mas ela conta uma história de antes desse aparato que passa a consciência para a máquina, de um outro experimento. Então é um belo de um prólogo para essa nova história, para você que tem dúvidas de que o jogo vale a pena ou não. Mas para mim, só de ser um jogo de terror tão experimental da Ubisoft, que não é muito famosa por seus jogos de terror, eles fizeram no passado, um dos primeiros jogos da Ubisoft é o Zombie, né? Que depois foi resgatado no Zombie U, e o Cold Fear, lá de PS2 e Xbox, que é um jogo de terror que eu gostava bastante. Mas a Ubisoft não tem investido muito nisso, porém, agora, dessa vez, se mostra interessada nisso, né? A gente vem lendo desde aquela época da UbiArt, com aqueles jogos indies mais artísticos, tipo Charge of Light e o Valiant Hearts,
Nesse caso, é uma coisa extremamente de terror, extremamente tensa, tenebrosa, mas eu acho que tão válida e tão experimental quanto aqueles jogos da UbiArt. E ainda tem o envolvimento de grandes mentes do cinema, uma produtora muito significativa, muito importante. Então, baita parceria, um baita jogo, já coloco entre os meus preferidos de terror do ano, sem dúvida nenhuma, e um dos mais funcionais e imersivos de VR que eu já joguei, então recomendo altamente Transference de verdade.